E ele pecou nesse quesito, quantos outros pecados eu tenho, ainda que menos graves ou mais encobertos eu tenho? Então a gente faz isso em temor, em amor e em temor pela nossa própria vida. Se fugir disso, isso não é disciplina. Se fugir disso, é igual a história dos dons. Se você exerce seus dons por orgulho ou por querendo ganhar recompensa, de nada está servindo. Pelo contrário, talvez esteja produzindo pode até estar produzindo coisas ruins, certo? Então, um pastor, por exemplo, eu coloquei esse exemplo no aconselhamento, um pastor tem que ser alguém que sabe e está disposto a ouvir sobre o problema dos outros, né? Alguém que encoraja, que conforta, que meus amigos e minhas amigas sabe guardar segredo. Contei esses dias, mas não lembro se foi aqui, de um pastor, que minha mãe contou de um pastor que ela teve, que o irmão ou a irmã contou um problema lá que tinha tido no domingo, vamos imaginar, no sábado à noite. E no outro dia, literalmente, as pessoas já estavam sabendo. Aparentemente não foi ele, foi a esposa. Mas isso é um perigo. É um perigo. Tem pastores que são reprovados não por causa dele, mas por causa da esposa ou dos filhos que tem. Isso é muito sério. As pessoas, eu percebo que as igrejas não têm levado isso em conta. Mas Paulo fala sobre certos tipos de filho ou certos tipos de criação que um pai tem, que ele não deveria ser pastor e é reprovado porque não soube cuidar da própria família. E eu não acho que Paulo está falando aqui no sentido de que, se um filho de um pastor se desviou, então ele não soube criar os filhos, então ele não serve mais para ser pastor. Não acho que é isso. Paulo fala no sentido de filhos libertinos. Um filho pode até não ser crente e não ser libertino. Filhos desobedientes. Ele está colocando um foco ali sobre, por exemplo, sobre o temor de um filho a seu pai, principalmente. Antes mesmo do evangelho. Principalmente, você observe a maneira como o filho trata o pai. E você vai perceber como é que esse pai criou o filho. Porque está na igreja ou não está, crer em Cristo ou não crer, é algo que o pai não pode fazer por seu filho. Ele incentiva, mas ele não converte seu coração. Vide os estudos que estamos vendo em Crônicas, inclusive que vamos ver hoje à noite. Pais piedosos nem necessariamente produzem filhos piedosos. E aí a gente tem que observar muitos quesitos. Eu dei estudo ano passado ou ano atrasado, nem lembro mais, eu acho que foi ano passado, na carta de Tito, na igreja de um amigo, e eu acho que foi um bocado pesado, principalmente quando eu percebi mais seriamente ainda o peso de responsabilidade de um pastor. E quando você lê a carta de Tito, você vai ver como escolher os presbíteros da igreja, os pastores da igreja. O negócio é muito sério, tem muitas coisas que não estão se levando em conta por aí, e outras que não são requisito bíblico, são impostas. É impressionante. Se requer coisas que a Bíblia não requer, e se deixa de lado questões fundamentais que estão na própria palavra de Deus. Elaine. Eles não tinham com Deus o compromisso que aparentemente os pais tinham, né? Só que a atitude de Deus em relação a Eli, em relação a Samuel, foi diferente. Porque, na verdade, era a atitude dos pais em relação à ação dos filhos é que vai fazer a diferença. Porque, como você disse, o pai não pode converter o coração do filho, né? Mas é a atitude desses pais em relação a essa criação, a esse movimento, a esse ensino. Interessante. E a gente tem que ver. E quantos casos a gente tem aí de filhos de pastores
Lógico que às vezes é culpa do pastor, sim, é do pai. Muitas vezes ele também, não vou dizer que é culpa dele, mas que ele tenha parcela de culpa. Assim, igual Davi, pastores que às vezes cuidam muito bem da igreja, mas que deixam a família em segundo lugar. Que não acompanham os filhos, isso aí é claro. Mas quantos pais tem que aí você pega o filho dele, vai conversar, e você percebe que ele foi bem ensinado, que ele tem até um certo temor, ou pelo menos um reconhecimento de que a palavra de Deus é a verdade. E quantos desses ainda voltam? Muitos, em certo momento, voltam para a casa de Deus. Então a gente tem que ter, ao mesmo tempo, cuidado na seleção dos presbíteros, dos pastores, mas também temos que ter muito discernimento para não fazer julgamentos que fogem à luz dos princípios da Bíblia. E é muito fácil a gente escorregar. É muito fácil a gente fazer um julgamento errado, certo? Ele auxilia pessoas também fazendo a Bíblia ser compreendida, explica e aplica a palavra de Deus. Então o pastor, acima de tudo, nesse seu cuidado, nesse seu zelo, é um zelo guiado em dirigir as pessoas pelo caminho certo. Tentar guiar as pessoas pelo caminho certo. E isso passa fundamentalmente pelo ensino da palavra. Que, como eu disse, não necessariamente é um ensino formal. Não estou dizendo necessariamente ensino no sentido de aula, como a gente está tendo aqui. Não necessariamente é aula. É um ensino que vai desde a pregação até a conversa depois do culto, ou no encontro de homens, dia 20, né? O encontro dos homens, numa conversa informal, que a palavra de Deus começa a brotar, começa a jorrar ali, certo? Então, nós vemos que estamos falando aqui de auxiliar as pessoas. Auxiliar, essa é a palavra que a Bíblia usa muito, servir. O que é um pastor? Ele é o maior dos servos. Ele é o maior dos auxiliares, porque ele é o que mais abrange, vamos dizer assim. Perceba só, o dom ligado a um aconselhamento é um dom que abrange apenas uma pessoa por vez, ou 2, 3 pessoas naquele momento. É diferente de um ensino e de uma pregação que abrange toda a igreja. Então a questão é a abrangência desse dom é o que faz esse dom ter destaque e ser um dom elogiável, vamos dizer assim. Que tem não quero colocar a palavra honra para não dar um sentido errado. Que tem destaque mesmo. Pelo simples motivo de que ele ajuda muito mais gente que a maioria dos dons. Ele abrange muito mais pessoas de uma vez só que a maioria dos dons. E está ligado à base de tudo, que é a palavra. Por isso nós vimos que esse dom está ligado, Paulo disse lá, a preparar os santos para o ministério. Isto é, para preparar cada cristão a exercer o seu papel, exercer as funções que Deus lhe delegou. Esse preparo, esse auxílio é a clara natureza do dom ligado ao pastorado. Ajudar as pessoas, e como é um dom de falar, é um dom que está ligado à pregação, ao ensino, ao aconselhamento, aos diálogos. Então, esse cuidado que o pastor deve ter. Veja só que interessante Barnabé. José das Consolações era o seu apelido. Mas qual Barnabé? Aquele cara lá das Consolações. Ele era alguém que estava sempre... E interessante que ele fazia isso aparentemente, não só com dinheiro, não só com contribuição, mas era alguém que se preocupava com as pessoas. Pode ser que ele tenha aqui o dom de contribuição também, mas ele vai além do dom de contribuição. Como é que a gente sabe disso? A Bíblia não narra, mas dá um entender. Quando tem aquele racha entre Paulo e Barnabé,
porque Marcos havia recuado. Marcos estava junto na ação missionária, na viagem missionária, e seja lá por que motivo foi, ele resolveu abandonar, não quis mais saber daquilo, e Paulo ficou irado com aquele negócio. Eu acho que Paulo deve ter dito assim: quem põe a mão no arado não pode olhar atrás, senão está reprovado. E Paulo reprovou Marcos. E aí depois Marcos parece que recobra o ânimo, não sei, alguma palavra de Barnabé ou de Deus, não sei o que aconteceu. Marcos quer voltar, quer ir de novo. E Paulo determinantemente ele diz: não, está reprovado, não volta mais. Comigo você não tem mais vez, não tem mais chance. E Barnabé disse: então nós não estamos mais juntos. Talvez Barnabé tenha reprovado a ação de Paulo, de ter feito isso. Talvez tenha lembrado a Paulo: como é que você fala tanto de graça, de misericórdia, se você está agindo assim, né? E aí Barnabé viaja com Marcos. Em algum momento lá Paulo diz: traga-me Marcos, porque ele é muito útil ao ministério. Então ele percebeu no meio do caminho que Marcos mudou. E eu imagino que em muito deve ser atribuído à ação de Barnabé. Marcos poderia ter simplesmente ter tido seu ministério exterminado ali. Paulo colocar a última pá de cal sobre o ministério de Marcos, mas Barnabé acreditou. Barnabé incentivou. A Bíblia não conta, mas a gente percebe nas entrelinhas que parece ter sido isso. Então Barnabé é alguém que é um pastor. É alguém que leva as pessoas além do que talvez elas em algum momento pudessem querer ir, mas consegue levar as pessoas além, a reavivar, renovar as forças, né? E fazer andar mais algumas milhas. Então eu coloquei aqui essas 3 funções, baseado lá no estudo que eu fiz lá em Tito. Os pastores guiam aí pelo seu próprio exemplo, eles vão à frente, eles dão o seu exemplo como espelho para a igreja, eles guiam, eles alimentam, nutrem com a palavra de Deus nessas várias vertentes, desde a pregação até o aconselhamento, a conversa, o diálogo, as aulas. E alguém que também protege contra as ações e contra os ensinos perniciosos que estão aí toda hora batendo as portas da igreja, certo? O pastor também tem essa preocupação. Guiam, alimentam e protegem. Então nós vimos esses dons ligados à palavra. Mas Pedro disse também que existem dons ligados ao servir, à ação, certo? Então os dons de servir devem ser exercidos com a força que Deus provê, para que as pessoas não vejam meras qualidades naturais, mas percebam que a nossa prontidão e desprendimento provém de alguém mais forte que nós, que a glória sempre volte-se para Deus, para que quando a gente servir nos nossos dons, os dons de fazer, né, propriamente dito, que as pessoas não fiquem apenas dizendo como ele serve bem, é uma pessoa muito capacitada, mas que as pessoas digam isso sim: como Deus é bom, veja só como ele usa fulano para servir, e aí no seu dom respectivo. Então não vai além das qualidades, porque é feito não com a força humana propriamente dita, porque se fosse feito com a força humana a gente desanimava em algum momento, que a gente vai prestar o nosso serviço, a gente vai aconselhar, a gente vai ajudar, animar, e a gente leva a famosa patada. Aí o que é que você diz? Também não faço mais, nem para ele nem para ninguém. É porque você estava fazendo na sua força, movido pelo seu amor. Se fosse pela força de Deus e pelo amor de Deus, aí você lembraria que quantas patadas a gente dá em Deus de vez em quando Deus tenta nos abraçar com seu amor e a gente prefere o pecado. Aí a gente age com a mesma graça e a mesma misericórdia. Igual ao amigo esse sim eu já falei, 100% das vezes que ele me pediu ajuda, eu ajudei.
Todas as vezes que eu precisei dele, ele nunca pôde. Até hoje não descobri os motivos. De tantas vezes ele nunca podia. Mas você acha que eu vou ficar pensando, que pessoa ingrata? Eu não vou ajudar mais não, porque não me ajuda quando eu preciso. Então você estava esperando algo em troca. Não tem galardão nenhum sobre isso. Não tem mérito, não tem recompensa, não tem nada que você possa se arvorar porque você fez isso. Eu até estou um bocadinho distante e nunca mais a gente conversou. Por outros motivos, mas por distância mesmo, do que por qualquer outra coisa. Mas, gente, se ele precisar e eu puder, estarei à disposição. Porque a gente tem que fazer isso com a força, com o mesmo amor, com a mesma graça, com a mesma misericórdia, com o mesmo Espírito que o Senhor faz conosco. Por isso que esse dom vai além das nossas forças. Às vezes a gente está com raiva e não quer, mas a gente se constrange e faz assim mesmo. Não é algo que qualquer pessoa faz com facilidade. Quem tem esses dons vai além do que é natural. Não é simples, fácil e bonitinho exercer dons de serviço. Não é bonitinho. É duro, é trabalhoso, é espinhoso. Paulo dá esse exemplo dos macedônios. Ele dá o exemplo aos coríntios, que tendo muito, não queriam ajudar ou ajudavam com quase nada. Ele dá o exemplo daqueles que tinham tão pouco e deram, ele diz, além do que podiam. Eles podiam dar 10, assim, apertado ainda dava. Mas eles deram 20. Eles não tiraram do que estava sobrando. Eles tiraram do que ia faltar. Então Paulo dá esse exemplo de alguém que tem esse desprendimento, esse dom. Todo cristão deve ter, mas tem pessoas que conseguem fazer ainda mais além do que a média. Muito mais além do que a média. Romanos 12 fala disso. 6-8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, e aí nós vemos aquela discussão do que é bem profetizar, revelação direta de Deus, ou exposição da palavra, use-o na proporção de sua fé. Independentemente se esse dom aqui é dito por Paulo como alguém que recebe orientação direta de Deus, ou alguém que prega, por exemplo, né, que expõe a partir da palavra de Deus, ainda assim você tem uma baliza, que é, se esse dom tem a ver com pregação, que a sua pregação seja nada mais e também nada menos do que a palavra ensina. Pregue a palavra. As palavras de Paulo foram essas. Pegue a palavra. Certo? Esse é o modelo do pregador. E ele não pode fugir disso. Mas se também é uma revelação direta de Deus, aquela profecia do tipo que os pentecostais entendem, profecia de que Deus me revela nessa hora tal coisa que eu preciso dizer a vocês, ou para uma pessoa ou para um grupo, ainda assim ele está dizendo, diga apenas o que Deus revelou. Não invente. Proporção da fé aqui é isso. É essa baliza, esse molde de que o profeta ele não pode fugir, certo? Se o seu dom é servir, meu amigo, em outras traduções falam de ministério, sirva. Use o seu dom não para tirar proveito pessoal e ganhar alguma coisa em troca. Use para servir. Nós vimos que o dom é sempre para o outro. Ainda que me traga algum benefício, mas o foco é sempre o outro. Se o dom é ensinar, foque nisso, ensine. Se o seu dom é animar, dá um ânimo, né? Que faça isso, que anime, certo? Os que estão cabisbaixos, os que estão com a sua fé enfraquecida. Se o seu dom é contribuir, então faça isso generosamente. Não faça como Ananias e Safira, que queriam aparecer. Faça isso com generosidade. Paulo está dizendo, primeiro ele começa a falar sobre o dom dentro de algum molde do serviço, ou a esfera da sua ação.
Agora ele está falando da motivação do coração, certo? Essas duas coisas têm que andar juntas. Ter uma motivação verdadeira, sincera e pura. Se é contribuir, faça com generosidade, certo? Não fique, eu vou dar, mas vai me fazer, não dê. Faça isso com generosidade. Se exercer liderança, exerça com zelo, com cuidado, não como um peso. Pedro, ele fala disso na sua carta, primeira carta. Vamos ler. Esse texto é interessante, 1 Pedro. Não coloquei aqui, mas lembrei agora. Capítulo 5, versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, não constrangido. Não, porque o povo quis, mas desde o início eu disse que não queria, que não podia, é uma dificuldade. Faça de livre vontade como Deus quer. Ou não faça. Não faça por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados. O que tem de pastor aí, megalomaníaco, sede de poder, acha que é quase Deus, certo? Apóstolo, pai apóstolo, é tanto nome que se dá para dominar as pessoas, para dizer às pessoas o que elas têm que fazer, e se não fizerem é um problema. Mas hajam como exemplos para o rebanho. Hajam como alguém que guia pelo exemplo e não que manda no povo. Por isso eu não gosto muito dessa ideia de dom de governo. Governo me dá muito o tom de autoridade. E a autoridade do pastor não é nada além de seu exemplo e o seu ensino mediante a palavra. Essa é a autoridade que os pastores das igrejas têm. Eles não sentam na cadeira de Moisés, como queriam fazer os saduceus, também os fariseus. Mas é mais um irmão que Deus deu a atribuição de apenas guiar. Mas ele é mais um irmão, certo? E que deve todo respeito, consideração, exatamente pelo amor que demonstra e não pelo poder que tem. Se a gente corrigisse isso nas igrejas, as igrejas seriam tão melhores. Se a gente entendesse exatamente qual a natureza de um pastor. Então, se liderar, que faça com zelo, com dedicação. Se é mostrar misericórdia, mostre misericórdia com alegria. Pense num dom difícil, dos mais difíceis e dos que menos se vê. Se vê, inclusive, quando se atua. Não se vê muito esse dom. Mas, gente, ter misericórdia fala de situações de pessoas que cuidam de outras que estão em miséria. Miséria não necessariamente de dinheiro. Miséria de condição, que pode também ser dinheiro. Mas miséria de condição, como eu falei, de uma doença, e até visualmente, talvez até que exale odores horríveis. Pessoas que conseguem fazer isso e que não reclamam porque fazem, mas fazem com alegria porque veem o estado daquela pessoa e a necessidade daquela pessoa é o que move seu coração, não uma obrigação, mas faz com alegria. Eu assisti um filme, lógico, é um filme, não era baseado em fatos reais, era um filme, mas a gente sabe que tem gente com esse coração. Que tem um personagem que ele havia passado em medicina, mas que ele preferiu ser enfermeiro. E como ele tinha contado muitas mentiras, ninguém acredita que ele tinha passado em medicina. Mas ele tinha passado e ele resolveu ser enfermeiro. Por quê? Porque diferente do médico, o enfermeiro está bem mais próximo das pessoas que sofrem. E ele preferiu estar mais perto, ainda que ganhando menos dinheiro.
Tem pessoas com coração assim. Quantas pessoas podiam estar aí, né? Engenheiro, né? Está ganhando dinheiro, mas está fazendo barragem subterrânea para ajudar outras pessoas. Podia estar fazendo prédios, enchendo o bolso. Então nós sabemos que há pessoas assim. Agora, dom espiritual tem a ver com um serviço guiado pelo Espírito. Não é uma mera... Porque tem pessoas que não são crentes que também têm um coração semelhante. Mas estamos falando de pessoas guiadas pelo Espírito e que agem para o corpo, para o bem do corpo de Cristo. Pessoas assim não aparecem, mas Deus se alegra tanto em saber. E veja, a gente não pode cobrar de todo mundo que age igual. Lembra? Não lançar fardos sobre os irmãos, porque não fazem isso. Lógico que em alguma medida todos nós temos que ter essa compaixão. Mas essas pessoas conseguem, movidas pelo Espírito, fazer muito mais que qualquer outro faria. E essa pessoa é digna de elogio. Não porque, eu diria, não simplesmente porque faz, mas porque se permite ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para diminuir a dor que há nesse mundo. Que hora é? 10h30. Ainda? Gente, vocês falem. Eu pensei que já era 10 para as 11. Vocês falam que eu acho que já falei tanto hoje. Então, diaconia ou um dom de socorro. Socorro, como eu disse, movido pelas necessidades. São pessoas que têm os dons que conseguem perceber que há alguém em necessidade, seja lá de que tipo for, e que não conseguem não ajudar. Elas têm um coração que é movido em ajudar. E elas chegam junto, vamos dizer assim. Agora, não podemos confundir